Oi, tudo bem com vocês? Se de alguma forma esse vídeo chegou até você, é porque o Espírito Santo quer falar com você. Hoje eu vim aqui trazer uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Após o jejum que eu fiz de algum tempo, e depois que eu fiz esse jejum, eu tive um tempo com o Senhor, e eu tava contemplando. Eu escuto muito o Espírito Santo falar comigo enquanto eu contemplo as suas maravilhas, as suas obras. E eu estava na janela, aquela janela ali, falando com o Espírito Santo, perguntando ao Espírito Santo: deixa eu ouvir seu coração, o que o Senhor quer falar comigo, né? Passei esse tempo de jejum, fala comigo, ministra o meu coração. E aí o Espírito Santo me chamou a atenção nos pássaros, né? Os pardais. Quem conhece os pardais, eles são bem bagunceiros, né? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: observa os pardais. E eu comecei a observar, eles faziam bagunça, eles entravam nessa janela aqui da cozinha, e eu não sei o pardal é a casa de você, mas aqui em casa eles entram, eles mexem no pão se tiver pão em cima da mesa, o que tiver, eles fazem aquela bagunça. E eu tava olhando ali na árvore, eles entravam pela janela aqui da cozinha, e depois eles ficavam ali, eles derrubavam as coisas das árvores, e fazia aquela bagunça. E aí eu falei pro Espírito Santo: meu Deus, que bagunça que eles fazem, né? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração: é igual vocês. Vocês fazem essas bagunças, a bagunça de vocês, igual eles, você não consegue limpar. E eu tenho que arrumar essa bagunça. E aquilo me tocou assim profundo, parece simples, né? Mas naquele momento me tocou profundamente. Falei: meu Deus, quanta bagunça que eu tenho feito, né? Que nós fazemos diariamente. E aí ficamos perguntando: meu Deus, como que vamos solucionar isso aqui? Nós fizemos tudo errado, não ouvimos a tua voz e agora queremos arrumar essa bagunça que nós mesmos criamos e não sabemos como fazer. Aí o Senhor vem e nos ajuda a resolver essa bagunça. E aí o Espírito Santo me fez ir em Marcos, no capítulo 16. E quem não sabe o que tem em Marcos 16, ele fala sobre a ressurreição. Eu vou deixar aqui para vocês lerem com calma aí na sua casa, porque ele é grande e vai ficar comprido. Mas para quem já ouviu a voz do Espírito Santo, enquanto lê a Bíblia vai me entender. Enquanto eu lia, aí me soltou os olhos, né? Alguns personagens. Maria Madalena, os discípulos de Emaús, os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. E depois o Senhor me levou em outra passagem que fala de Pedro, que o Senhor apareceu para Pedro depois da ressurreição. Então, esses três personagens. E aí eu comecei a ler e aquilo foi ministrando no meu coração e aí eu ouvi, sabe, assim, o Senhor fez soltar os olhos, né? Como eu falei, quem já ouviu a voz do Senhor enquanto lê a Bíblia? Para vocês que acham que Jesus não fala através da Bíblia, que o Senhor só fala através de profetas, através da mensagem, não, o Senhor fala. A forma que o Senhor mais fala é através da Bíblia. Se você ainda não leu dessa forma, você ainda não conseguiu ouvir a voz de Deus através da Bíblia, eu desafio a você, leia, chamando o Espírito Santo para perto, porque ele fala com a gente através da Bíblia. Ele solta os nossos olhos, ele faz com que nós consigamos entender o que ele quer falar com a gente, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Então ela fala no nosso coração. Então a melhor forma que o Senhor fala é através da Bíblia. Então o Senhor soltou aos olhos esses três personagens, assim. E o Senhor falou: você já foi esses três personagens. Você já foi Maria Madalena, que deixou ser usada por demônios. Quem não sabe, Maria Madalena foi aquela mulher que o Senhor expulsou 7 demônios. Você já foi os discípulos de Emaús, que só me procuravam para o que eu podia dar, porque os discípulos, o Senhor falou para eles ficarem lá esperando o Senhor ressuscitar, mas eles estavam tão frustrados que eles voltaram para casa falando porque eles esperavam que Jesus fosse o resgatador político, não só o resgatador espiritual, eles esperavam um resgatador político. E eles viram que Jesus morreu naquela cruz, ficou daquela forma, sabe, humilhado. Então eles se frustraram. E quantas vezes nós também não se frustramos? Então o Senhor falou: você já foi Maria Madalena, você já foi esses discípulos que só me procurou pelo que podia dar quando eu não fiz da forma que você queria. Simplesmente você voltou pelo caminho que eu falei pra você não voltar. Foi por caminhos que eu falei pra você não ir. Você já foi eles dois. Você já foi Pedro que me negou. Porque você tinha vergonha do que as pessoas podiam falar, você já me negou. Você tinha medo, você já me negou igual a Pedro. Mas o que o Senhor me falou com tudo isso? Quando o Senhor ressuscitou, o Senhor voltou. E o Senhor apareceu para essas pessoas. A sua misericórdia é tão grande, ela é tão imensa, que ele voltou para essas pessoas. Como ele tivesse uma forma que o Senhor estivesse falando: não importa o que você tenha feito, não importa se você foi usada por demônios, você deixou ser usada por demônios, se você pecou, não importa se você me procurou só porque eu poderia te dar, não importa se você me negou com medo das pessoas ou com medo da oposição.
você me negou de alguma forma, não importa, eu vim, eu morri por você, eu morri pelos seus pecados, para que você tivesse intimidade comigo. Então ele volta para essas pessoas e ele fala, é como ele estivesse, não, ele estava falando, eu vim, morri por você naquela cruz, para que você tivesse intimidade comigo, então eu voltei para mostrar para vocês que eu amo vocês, não importa o que vocês tenham feito. Então o Senhor tá falando para você hoje, não importa o que você tenha feito, eu morri para que você tivesse intimidade comigo. Gente, o que mais lindo é que essas pessoas, o Senhor impulsionou para que elas levassem a mensagem. Quando o Senhor vem, parece Maria Madalena, ele fala, vai lá, vai aos discípulos e fala que eles parem de chorar, porque eu ressuscitei, fala para eles. Os discípulos de Emaús, do caminho de Emaús, o Espírito Santo, Deus, Jesus corta o pão, e quando ele corta o pão eles tira a venda dos olhos dele e eles conseguem ver que é Jesus, e ele sai e já vai falar para os discípulos. E Pedro negou Jesus, e Jesus falou para ele, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, fala do meu amor, você não será mais pescadores de peixe, você será pescadores de homens. O Senhor incumbe essas pessoas de levar a mensagem, de ser testemunho dele aqui na terra. Então não importa o que você tenha feito, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, porque depois desse jejum, o diabo tentou atacar muito a minha mente com coisas, você já fez isso, você já fez aquilo, e você agora quer falar sobre Jesus. Se vocês não viram, bem no tempo que falaram daquela da Jordana lá, o pessoal atacando ela pelo passado dela, então depois que eu terminei o jejum, veio esses vídeos, as pessoas atacando, e o diabo começou a atacar a minha mente, e o Espírito Santo falou comigo através da palavra dele, não importa o que vocês tenham feito, eu quero que vocês sejam meus discípulos, eu quero ter intimidade com vocês, eu morri naquela cruz, e quando eu morri e ressuscitei, eu voltei para essas pessoas para mostrar o quanto que eu a amo, o quanto que eu quero usar elas. Ele não precisa da gente, o Senhor Jesus não precisa da gente, mas ele quer um relacionamento com a gente, quer que a gente leve a palavra dele para onde a gente passar, através do nosso testemunho, através do que ele fez na nossa vida. Porque quem conhece Jesus, a vida é transformada. Quem conhece o verdadeiro Cristo, a vida é transformada. Você não quer mais viver as velhas coisas, então o que o Senhor está falando para você? Não importa o que você tenha feito, não importa. Aí o Senhor me levou também em 2 Coríntios, o capítulo 1, depois vocês leem também, que o capítulo é grande, mas o Senhor falou comigo muito forte, eu até anotei aqui, que não importa, ele soltou os olhos, o Senhor soltou os olhos, que a misericórdia que ele teve comigo é para me levar a misericórdia e consolação para as outras pessoas, falando com santidade, sinceridade, provenientes de Deus. 2 Coríntios ele fala bem assim, gente, dessa forma, e foi isso que ele soltou os meus olhos, não com sabedoria do mundo, mas com a sabedoria de Cristo. Não importa o que as pessoas falam, não é sobre mim, é sobre ele. Então se você tem medo de falar sobre Jesus, onde você passar pelo seu passado, pelo que você fez, não deixa que o inimigo pare você com medo, não deixa que o inimigo pare você com acusações, porque Deus não lembra mais os pecados, ele já jogou no mar do esquecimento. Ele quer que você agora seja íntimo dele e leve a sua mensagem através do seu testemunho, através da mudança que o Senhor fez na sua vida, assim como ele fez com Maria Madalena, como ele fez com discípulos, como ele fez com Pedro, e como ele fez com tantas pessoas que nós temos ao nosso redor, que nós vemos. Ele quer fazer com você. Se ele fez com você, se ele mudou a sua situação, se ele mudou a sua vida, ele quer ser íntimo seu, quer que você leve a mensagem, quer que você mostre através do seu testemunho o que ele fez na sua vida. Então o Senhor continuou falando pra mim aqui, não importa, não é sobre você, Vanessa, é sobre mim. Eu quero que as pessoas conheçam a mim através de você. Eu transformei sua vida, a partir do momento que você quer, Jesus, eu quero transformação, eu não quero viver mais como eu vivo, eu quero transformação, eu quero mudar, Jesus, eu tenho vergonha, eu não quero mais ser aquela pessoa, eu quero viver para Cristo, porque eu amo a sua palavra, eu amo a sua presença, o que vale para mim é a sua presença. No momento que você decide isso, ele vem, ele faz morada em você, ele muda a sua história, assim como ele mudou a minha. Deus diz que ele mudou a sua também. Então, de alguma forma, fale de Jesus, não importa, não tenha medo, fale de Jesus, grave vídeos, fala quem está do seu lado, mas eu não sei falar, Vanessa, eu não gosto de falar. Então, desenhe para Cristo, desenhe para o louvor dele, faça uma comida que você gosta e leve o amor de Jesus através da comida. Fale de Jesus através de desenhos, fale de Jesus através de escrita, fale de Jesus de alguma forma, através de um abraço, através de um sorriso. De alguma forma, que o Senhor vai trazer a sua memória agora, de qual forma, Senhor, eu posso levar a sua palavra e testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos transformou para que a gente fosse testemunha dele.
E testemunha da sua presença, testemunha do que ele fez. Discípulo, fala do que ele fez. Todos os discípulos que passaram por Jesus, eles foram transformados, eles se tornaram testemunhas dele. Então que você seja um testemunho vivo na mão de Jesus. Então não importa o que você tenha feito, a misericórdia do Senhor te alcançou. Aqui eu convido a vocês lerem 2 Coríntios capítulo 1 inteiro, que o Senhor vai falar com você. Não deixa de falar do amor de Jesus pelas acusações do inimigo. Fala pro diabo, você não pode me acusar. Jesus já me escolheu, Jesus já me libertou, já me justificou. E hoje eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não deixa ele te paralisar. A partir de hoje, comece a falar do seu amor e mergulhe na presença de Jesus. Mergulhe por mais dele, mergulhe, leia a palavra, jejue, ore e busque a presença dele, põe louvores. E seja mais perto de Jesus, para que onde você passar, a luz dele passe e vá das pessoas. Com a forma que você fala, com a forma que você olha, com a forma que você ande, com a forma que você faz uma comida, da forma que você sorri. Tudo vai fazer com que você testemunhe Cristo na sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Se nesse momento você veio, o Espírito Santo trouxe pra você, na sua mente, alguém, compartilha com alguém, deixa o seu gostei. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Então o vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.